Fuja da Flórida, salve-se quem puder. Governador DeSantis botou para quebrar contra a imigração ilegal. Fala-se de muita coisa e eu vou explicar aqui nesse vídeo o que está acontecendo realmente na Flórida, né? É um assunto muito mais complexo do que as pessoas dizem. Então, o que está acontecendo? Vamos entender. Nós temos hoje nos Estados Unidos o Biden. O Biden é um Lula americano. O Lula prometeu a picanha, está dando abóbora. O Biden prometeu o green card. O Biden prometeu anistia. O Biden prometeu ajudar os imigrantes. E, infelizmente, não o fez. Os enganou. Vocês foram passados de trouxa mais uma vez por acreditar nos democratas, na esquerda americana. Mais uma vez acontece a mesma coisa, vem se repetindo. Então, qual é o grande problema? Ao invés do Biden ter ajudado os imigrantes, na verdade, o Biden acabou de ferrar com todos os imigrantes. Por quê? Porque o Biden, ele está sendo um irresponsável. Nós temos aí matérias que dizem entre 3 a 7 milhões de pessoas entraram ou entrarão nos Estados Unidos de maneira ilegal até o término do governo Biden. Ou seja, 7 milhões de ilegais simplesmente atravessando a fronteira. Nós não estamos falando pessoas que vêm de avião, com visa, nada disso. Estamos falando pessoas que estão atravessando a fronteira. Estamos falando de russos, mexicanos, brasileiros, pessoas de todo mundo. Já encontraram de tudo, terroristas, encontraram tudo misturado, mas são 7 milhões de pessoas. Então, está tendo uma invasão, literalmente, porque o Biden simplesmente abriu as portas com suas promessas ridículas, está todo mundo entrando. Com isso, cabe a cada governador a proteger o seu estado. Ou seja, as pessoas têm que entender que toda ação tem uma reação. A ação do governo Biden é abrir as portas. A reação dos governos é fechar as portas. Ou seja, essa visão de facilitar uma imigração ilegal faz com que os estados venham dificultar a vida do imigrante. Porque a única maneira deles conter esse colapso seria eles fecharem os estados. Lembrando a você que os estados nos Estados Unidos é como uma federação, então cada estado tem o seu poder independente. Então o que está acontecendo na Flórida? A Flórida se torna como se fosse um país. E agora eles têm propostas de lei que, por exemplo, vai criminalizar como coiote as pessoas que levarem indocumentados de outros estados para a Flórida. É como se a mesma lei que é feita, por exemplo, você não pode trazer uma pessoa indocumentada na fronteira do México, por exemplo, para a Califórnia. Você seria criminalizado como um coiote, né? Até você explicar que focinho de porco, né, não é tomada, você estaria ferrado. Então a mesma lei eles estão colocando na Flórida. Então, se um cara pega uma pessoa aqui na Califórnia, um bando de ilegais, e ele tenta levá-los para a Flórida, ele poderá, se essa lei passar, ser criminalizado como se fosse um coiote levando isso. Então é perigoso. Mas você não pode misturar uma coisa com a outra. A primeira coisa que você deve fazer, não dar ouvido ao jornalista de Utah. Sai desse jornalista, sai desse terrorismo, aprenda a entender o que está acontecendo de verdade. Por exemplo, muitas pessoas estão no terrorismo, pensando que se você agora pegar uma pessoa e dar uma carona para ele para o cinema, você será preso como coiote. Não é isso que a lei está fazendo. A lei nem passou ainda, provavelmente vai passar, mas ainda não passou. Mas não é isso, não é você levar uma pessoa para um cinema e você vai ser criminalizado, não é isso. Mas as coisas vão ficar muito mais difíceis para a pessoa que vive hoje e está ilegal ou indocumentado na Flórida. Por quê? Eles vão tentar cortar todo o lastro, por exemplo, de carteira de motorista. Muitas pessoas pegam carteira de motorista na Califórnia para dirigir na Flórida, não vai poder mais. Muitas pessoas, eles vão começar a botar o E-Verify, começar a forçar que empresas use o E-Verify. Ou seja, o DeSantis, porque ele quer uma... Porque vamos dizer a verdade, né? A verdade existe
luta para quem será o candidato à presidência. Então, o DeSantis, ele tem um shot, ele está lutando com o presidente Donald Trump para ver quem ganha. E para isso, ele vai ter que, digamos assim, mostrar-se para a base mais radical da direita. Quem vota para as primárias é uma base mais radical, é um pessoal mais fanático, um pessoal mais maluco. E essa galera, eles estão observando o Trump e o DeSantis, quem será a escolha deles. Então, por isso que o DeSantis começa a tomar ações mais radicais para chamar a atenção a esse grupo para que ele possa ganhar como o candidato das primárias. Isso é uma coisa que a gente vê muito, tanto na esquerda, tanto na direita. As primárias, eles são mais radicais porque o radicalismo serve a esse grupo menor. Uma vez se tornando o candidato, você vê que eles dão uma moderada e eles tentam entrar como alguém mais moderado. Então, isso sempre acontece. Então, você tem que observar. Realmente, vamos observar o que está acontecendo na Flórida, porque eu não vou dizer para você que é um terrorismo, fuja da Flórida, saia, vem para a Califórnia, não é isso. Mas você tem que começar, sim, a se preocupar com as ações do DeSantis, porque ele, você tem que entender que você talvez esteja me ouvindo e você seja um imigrante ilegal. Talvez você seja um indocumentado, como dizem. Mas você tem que entender que o governador da Flórida, ele tem que lutar pela Flórida. E a grande realidade, essa merda que o Biden tá fazendo, é se ele não fizer nada, milhões e milhões de pessoas vão entrar na Flórida. E aí vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar a vida de todo mundo. Por isso, ele tenta fazer uma coisa para proteger a Flórida. Mas para proteger a Flórida, ele vai acabar criando leis que vai prejudicar a vida de pessoas que estão na Flórida de boa. Né? O cara que está ali trabalhando, o cara que está pagando seus impostos, o cara que está vivendo direitinho. Então, entenda que toda ação tem uma reação. Essa reação dele é por causa do desgoverno Biden, que simplesmente não agiu. Agora saiu um tratado do Biden para trabalhar na fronteira norte. Ou seja, o Biden é um desgoverno, por exemplo, a Kamala Harris está responsável pela fronteira. Você nunca viu a Kamala Harris na fronteira, você nunca viu a Kamala Harris fazendo absolutamente nada, ou seja, a fronteira foi deixada aos lixos. E esse é o problema. Quando você tem um extremo de um lado, a probabilidade é que você terá o extremo do outro lado. Esse é o problema. Quando você tem um pêndulo indo muito para um lado, a tendência é esse pêndulo voltar para o outro lado. Então, por isso que os imigrantes estão passando muita dificuldade. O Ronald Reagan, que foi o melhor presidente que nós tivemos nos Estados Unidos nos últimos anos, ele fez uma anistia, mas a anistia era, olha, eu vou dar o documento para todo mundo, mas uma vez os documentos dados para todos aqui que estão bem nos Estados Unidos, não criminosos, nós iremos fechar as fronteiras, iremos policializar para que isso não aconteça mais. E isso nunca foi feito. Ele deu anistia e aí abriram a fronteira de uma vez por todas. Então você tem que colocar-se no lugar do cara que mora na Flórida, que vai receber milhões e milhões de imigrantes ilegais que você nem sabe de onde vem. Você não sabe quem são essas pessoas. Não é uma pessoa que está chegando de avião, que você teve que tirar um visto, provar quem você é. Não, são pessoas que ninguém sabe quem é. Acredito eu que a grande maioria são pessoas boas, simplesmente buscando uma melhora de vida. Mas não se pode fazer isso. E a minoria são criminosos. Como é que a gente para os criminosos sem parar todos? Entendeu o problema? Não tem como averiguar um por um. Então vai ter que, infelizmente, as coisas vão piorar cada vez mais nesses estados que você tanto gosta. Estados onde os governadores têm feito um trabalho sensacional, que agora eles vão começar a ir em direção à imigração para tentar conter. Por exemplo, quando você viu que eles mandaram um ônibus para Martha Vineyards, que é um lugar onde só tem milionários e muitos deles democratas, eles ficaram revoltados. Quer dizer, pode mandar os imigrantes para todos os lugares, menos para a área dos milionários democratas. Ali eles não aceitam. Esse que é o problema. Então a gente tem que entender que todo esse problema é por causa do Biden. Se ele
policializar as fronteiras, nenhum estado precisaria estar policializando as fronteiras dos seus estados. Então a Flórida se torna um país, é isso que essa lei é, tornar a Flórida um país para averiguar, policializar suas fronteiras, para que imigrantes ilegais não entrem. Então você não poderá levar um imigrante ilegal para a Flórida de outro estado. Você será visto como um coiote. Então abra os olhos, vamos prestar atenção. Eu vou fazer muito mais vídeos sobre imigração aqui nos Estados Unidos, sobre essa situação, para que você esteja esperto, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo sobre essas questões do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Um abraço.